gostaria de cumprimentar o nosso colega, o engenheiro Marcos Souza. Ele volta agora ao Instituto de Engenharia e vai nos falar um pouco sobre o papel da engenharia e suas oportunidades neste atual cenário em que nós estamos vivendo. Seja bem-vindo, Marcos. Opa, sempre um prazer, presidente, voltar a essa casa. Eu me sinto muito bem nessa casa pela terceira vez que eu faço uma palestra, dessa vez online, né? Então a gente tem aí uma mudança de paradigma, mais um aprendizado para todos nós. Eu começo com uma frase, presidente, que eu gosto muito, que é o seguinte: o que afunda um navio não é a quantidade de água que está ao redor dele, mas a quantidade de água que entra nele. E nessa época de crise, a gente se abala muito facilmente se a gente não tem uma mente muito bem trabalhada, muito bem preparada. E quando eu falo para observar o papel e as oportunidades que vão acontecer, muitas pessoas não estão vendo a oportunidade porque estão totalmente absorvidas pela negatividade, pelo pessimismo, pela falta até mesmo de uma energia de alguém do lado, seja um engenheiro-chefe, seja um diretor da empresa, seja, às vezes, uma pessoa que, em casa mesmo, que conforte ela. Muitos engenheiros são casados, eles são os pais de casa, têm família, e vem a dupla pressão, né? A pressão no trabalho, a pressão em casa. Então, é muito importante, antes mesmo de tentar ver essas oportunidades, a gente sanar digamos assim, esse vazamento de emocional que a gente tem numa época de pandemia. Por quê? Porque numa pandemia o jogo muda, as regras mudam, a gente está acostumado a um tipo de jogo e vem alguém e baralha todas as cartas. Eu digo também que Deus dá as cartas e às vezes você recebe uma carta no jogo boa, outras vezes não tão boa. Mas é sempre a gente que tem o livre-arbítrio de fazer a jogada. Então, nessa crise agora, né, muitas empresas, a gente vê grandes oportunidades surgindo aí. Por exemplo, eu estava conversando com amigos meus, uma grande a construtora já está focando em novos apartamentos com home office. Por quê? Porque antes não existia essa experiência do home office. Agora estamos aí há quase 3 meses. E tem pessoas que estão gostando. Eu, por exemplo, particularmente, quando eu viajo para dar uma palestra, eu passo, às vezes, 8 horas viajando de avião para chegar lá, fazer uma palestra e voltar 8 horas novamente. E ficar longe dos filhos, longe de casa. Então, esse corona ele veio para mudar o comportamento, não só das pessoas, como também as relações de trabalho. Então, é muito importante a gente estar antenado e, principalmente, com a mente aberta para ser extraordinário nesse momento. Esse é o momento que a gente precisa ser extraordinário. Por isso que a temática é extraordinária. Porque, assim, no momento de pandemia, de crise, as pessoas correm para onde está confortável. E, normalmente, o confortável é se encolher, se encostar e esperar as coisas resolver. Poucos têm a capacidade de reagir rápido. E, numa crise, você tem que reagir rápido. Não dá para ficar esperando, né? Você tem que envolver todo mundo da sua empresa. É hora do líder também baixar a bola, porque no Brasil o líder é o herói que tem todas as soluções. Às vezes o diretor da empresa, o gerente não sabe a solução. Às vezes um peão traz uma solução inteligente para um problema que ele tem. Às vezes um peão está de olho ali, um ajudante de pedreiro tem uma sacada que o engenheiro não teve. Então, nas minhas palestras, eu falo muito sobre esse comportamento, né? A gente tem que ter uma atitude mental e uma atitude também, até mesmo de humildade, porque diante da crise tudo muda, as regras mudam, o jogo mudou. Então, é muito importante nessa hora a gente ser extraordinário. E o que o extraordinário faz? Primeira coisa, ele acredita nele, é muito importante isso. Tem muita gente que acredita muito em Deus, mas esquece de acreditar em si mesmo. Eu até brinco que eu morei em Guarapuava há alguns anos e eu fazia jiu-jitsu com um pastor de igreja. E aí eu perguntei ao pastor, falei, viu, você não vai se inscrever no campeonato de jiu-jitsu? Eu já me inscrevi lá. Ele falou, vou nada, imagina, tá louco? Eu falei, mas você não tem fé em Deus? Aí ele falou, em Deus eu tenho, eu só não tenho em mim.
Verdade. Então, um pastor de uma igreja presbiteriana, querido, um amigo meu, então ele falou, eu disse assim, mas você não tem fé em você? Ele falou, tenho nada, se eu for lá eu vou tomar um pau danado, entendeu? Então, assim, é nessa hora que você tem que parar, repensar o que você está falando para os outros, o que você está falando para si mesmo, o que você está ouvindo, para controlar um pouco as sementes que são as palavras que estão colocadas no teu prato mental. Porque, se você olhar bem, quando a gente está no self-service, vamos fazer essa metáfora aqui. As minhas palestras eu uso muito metáfora, né? Então, quando a gente está numa fila de self-service, vocês lembram dessa época do self-service? Isso era lá atrás, antes do corona, né? Uns 3 meses atrás, quando tinha self-service. A gente entrava numa fila e a gente não permite que a pessoa da frente, nem a pessoa de trás, ambos estranhos, ou até mesmo um parente, decida o que a gente vai comer no prato. Ninguém deixa um estranho da frente falar, coloca o cachorro, coloca a cenoura aí, coloca a rabanete. Você que faz o seu prato. A mesma coisa tem que ser no nosso cérebro. Isso eu falo para os engenheiros. Muito cuidado. O cérebro da gente é um prato mental. A gente não pode entregar esse prato para qualquer pessoa programar. Seja mídia, seja pessoas negativas, seja as pessoas pessimistas, seja os falsos profetas do apocalipse, sejam pessoas... Porque nessa hora aparece um monte de profeta, de estudioso, para definir coisa que a gente não sabe, é uma coisa nova, né? É um cenário novo. Então, a primeira coisa é a sanidade mental mesmo, é manter o prato mental sadio, comida sadia. O que é comida sadia? É você procurar se energizar em leituras boas, conversar com pessoas otimistas, pessoas que falam de soluções, se juntar mais com grupos como, por exemplo, o IEP, que tem várias comissões, são pessoas que têm um propósito de melhorar a carreira, melhorar a profissão. Essa é a hora da gente realmente se unir com as pessoas certas, ligar a TV no canal certo, ouvir o filme certo, ler o livro certo, porque tudo isso faz parte da nossa energia mental. Se a gente não resolve aqui dentro, a crise aqui dentro, o que é que vai acontecer? A água de fora, que é a crise de fora, vai entrar. E eu digo a vocês, tem pessoas, tem engenheiros, tem ajudantes de pedreiro, tem estagiário de engenharia, que não importa onde ele esteja, ele sempre vai estar em crise. Então, também tem muita gente que, eu perdi o emprego, mas ia perder o emprego esse ano do mesmo jeito. Mas minha empresa está falindo, mas ia falir do mesmo jeito, daqui a 6 meses, 1 ano. Mas eu perdi uma grande oportunidade com o cliente, ia perder também do mesmo jeito. Por quê? Porque não aprendeu no passado. Então, as crises também vêm para nos ensinar a mudar. Eu falo, por exemplo, o meu exemplo. Eu dou palestra presencial, como eu fiz 2 no IEP. Eu sou físico, é presencial, tem que ter aglomeração. O meu segmento acabou, junto com o turismo, passagem aérea, hotéis, eventos, feiras. Esse segmento parou, não teve nada nos 3 meses. Então, eu tinha 2 opções, né? 2 opções. Ou sentar e chorar e reclamar da vida de Deus, do governador, do presidente, do prefeito, reclamar do presidente do IEP. Era essa a opção que eu ia ter como engenheiro. E a segunda é, mudar a regra do jogo. As cartas que estão na minha mão não são as melhores, mas o que é que eu vou fazer em relação a isso? Essa é a atitude do extraordinário. A maioria das pessoas age de forma ordinária. A maioria das pessoas ficam... eu gosto muito, tem um amigo meu que é palestrante, é o Cortella. Ele fala que as pessoas gostam de esperar. Ele e eu, a gente já gosta de esperançar. As pessoas acham que esperança é esperar sentado. O verbo esperançar, que ele usa muito, que ele cunhou esse termo esperançar, né? Ele fala que esperançar é o seguinte, é esperar sim uma mudança, mas você fazer a mudança primeiro dentro de você, é você reagir, é você ser proativo. Então, nessa hora, mas eu não consigo material para minha obra. Cara, vamos tentar uma permuta. Mas eu não consigo fazer um investimento. Cara, vamos ver o que a gente consegue fazer. Todo mundo está na mesma crise. Tem uns, essa crise é assim, é um oceano que é um maremoto, né? Tem uns que estão num barco de canoa, tem outros que estão num barco a remo, uma vela, um no cruzeiro. Todos estão se sentindo de forma diferente. Mas a boa notícia que eu digo sempre no momento de crise é que talvez essa seja a pior crise que a gente vai passar na nossa vida. Qualquer outra crise depois dessa vai ser fichinha comparada a essa crise que aconteceu agora no mundo. Então, é muito importante a gente buscar esse prato mental, essa programação mental, ter o controle dessa programação mental. Dentro de casa, a gente também usar
da nossa liderança para evitar que notícias tristes, notícias más se alastrem. E, lógico, a gente tem que ser consciente nas ações, tomar cuidado, se preservar, respeitar a doença. A doença está matando muitas pessoas, familiares nossos. Então, tem que ser muito, mas muito coerente nessa hora. Mas a gente não pode paralisar. Eu tenho certeza de uma coisa. Quando a crise entra na nossa cabeça, e aí tem todo um estudo até quanto, que eu podia falar aqui 2 horas, um estudo energético, estudo vibracional. Na hora que a gente não consegue sintonizar numa frequência positiva, a frequência negativa só nos leva de ladeira abaixo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso em relação a ser extraordinário. É ser o quê? Ter uma crença extraordinária, uma atitude extraordinária e, principalmente, repensar aquilo que você está fazendo. Eu repensei. Eu lancei curso online. Eu fiquei 2 meses lançando um curso online na internet, para ensinar pela internet. Estou lançando agora, próxima semana, o meu novo livro. Escrevi um livro. Em vez de eu ficar me consumindo na TV, eu fui lá ler, estudar, né? Fui consumir o livro. Aí o engenheiro que está vendo agora, digamos que o engenheiro que é iniciante, o engenheiro que faliu, o engenheiro que está quebrado agora, falar é fácil, quero ver fazer. Eu vou te explicar uma coisa. Nenhuma dificuldade também vai ser maior do que alguma que você já teve na vida atrás. A gente já teve muita dificuldade no passado. Hoje, o construtor, o empresário, ele fala que está acabado. Mas lá atrás ele sequer tinha condição de iniciar. E ele criou forças para iniciar quando o mundo inteiro estava contra ele. Ele não tinha dinheiro, não tinha cliente, ele não tinha experiência, know-how, ele não tinha parceiros, ele não tinha crédito no banco, ele não tinha nada. E ele foi contra a corrente. Ele simplesmente tomou a decisão de, cara, eu tenho que fazer essa empresa sair, eu tenho que fazer meu primeiro prédio sair, eu tenho que fazer meu primeiro projeto elétrico, eu tenho que fazer meu primeiro projeto agronômico, eu tenho que fazer o primeiro. Então, essa atitude tem que voltar hoje, agora aqui. A gente tem que voltar com essa atitude. Olha, eu tenho que entrar no jogo de novo. E entrar com a mesma fome que eu tinha lá atrás, quando eu comecei. Porque lá atrás o problema era maior, mas muito maior. Tirando, claro, uma situação onde você esteja doente, aí tudo bem, né? Aí é outra coisa. A doença, infelizmente, quando o ser humano está realmente doente no UTI, aí a pessoa tem que realmente orar, pedir a Deus, contar com a ajuda médica de profissionais para sair. Mas enquanto você tiver, e isso eu lembro muito bem, toda vez que eu sinto uma dificuldade na vida, tem uma coisa na programação neurolinguística que a gente fala, que é o seguinte: a gente tem que ter modelos para nos inspirar, né? Toda vez que eu vejo uma dificuldade, eu lembro do Stephen Hawking. Eu tive visitando na Bélgica, eu fui num hotel na Bélgica, e no hotel na Bélgica eu achei fantástico lá. Teve um encontro da Academia Científica da Europa, né, digamos assim, o Colégio Europeu de Ciências, no hotel. E todos os grandes cientistas autografaram e deixaram uma frasezinha lá num quadro. Tinha Rutherford, tinha Isaac Newton, era um desfile, Laplace, todos esses caras que a gente via na faculdade estavam lá, assinado lá, passou por lá. E aí eu vi lá uma frasezinha digitada no computador e tinha um dedo em vez de uma assinatura. E aquele dedo era o Stephen Hawking, porque ele não podia assinar, ele não mexe a mão, então colocaram a impressão digital dele. Então, um cara que não se mexia, não fazia nada, só tinha a inteligência e mexeu o olho, e ele deixou a obra que ele deixou, considerada aí na sucessão, né? Newton, Einstein e Hawking, né? Os 3 grandes mestres da física aí. Então, quando eu vejo assim uma pessoa com dificuldade, por exemplo, eu tenho uma irmã que é surda, eu vejo o quanto que ela supera de dificuldade. Então, assim, mais importante do que você dizer para você mesmo que a dificuldade é gigante, é você dizer para a dificuldade que a cada dia você está maior e mais forte. E quando você se torna forte, você atrai pessoas fortes. Quando você tem um propósito forte, atrai outras pessoas com propósito forte. Então, esse, em suma, é o que eu quero falar para as pessoas, sabe? Programação mental, repensar, reagir. E uma coisa que a gente peca muito também numa crise, falta execução. A gente tem que executar mais. Por exemplo, muitos engenheiros pegam agora, passa 10 horas numa maratona Netflix, vendo seriado, mas não faz um curso, não estuda essas 10 horas.
então fica paralisado. A pior coisa numa crise é a paralisação. Eu digo a vocês, nos 2 meses de crise, eu trabalhei o triplo do que eu trabalhava antes e produzi 3 vezes mais. Por quê? Porque eu tinha que ser diferente. Quando muda o jogo, você tem que ser um jogador diferente. Você tem que ter uma nova competência. Então, aí para você ter uma ideia, eu não sei nada de marketing digital. Assim como vocês têm dificuldade nessa parte de Zoom, videoconferência, eu também tenho. Só que foi o que eu fiz. Eu vou lá e me junto com quem tem essa expertise, essa experiência. Nessa hora também, os engenheiros vão ter que ter mais humildade de saber dizer que não sabe tudo, se juntar com outros especialistas. Às vezes você quer dar uma de herói sozinho, está na hora de juntar com outro engenheiro que tem outra competência, complementar a sua, para juntos os dois saírem. Vai ter engenheiro que vai ter que fechar escritório, vai ter que trabalhar em casa, ou vai ter que dividir o escritório com outros colegas. Talvez um trabalho colaborativo. Eu acho que o Covid também vem para ensinar a gente a ser mais humilde. A humildade é importante para qualquer profissional, né? E fica aí a lição para os engenheiros que estão se formando agora, que estão nesse cenário, que estão nessa incerteza. Eu digo a vocês, vocês podem estar pensando assim, mas aí meu emprego não está garantido, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O futuro está incerto. Eu sempre faço uma metáfora. A nossa vida, a gente nunca sabe o que vai acontecer até a gente morrer. A nossa vida é um farol ligado de um carro numa BR, num escuro, numa madrugada. A gente só consegue enxergar até onde o farol ilumina. A gente não consegue ver o final da pista. A gente não sabe se lá tem um buraco lá na frente, se tem uma curva, se tem um jegue parado. A gente não sabe se tem uma pessoa numa bicicleta. A gente não sabe se tem um bêbado passando. A gente não sabe nada. A gente só consegue ver até onde o farol ilumina numa estrada escura. O objetivo nosso aqui como engenheiro é fazer o quê? Aumentar o poder desse farol, para tentar enxergar mais longe. Mas a gente não consegue ver tudo. Então, assim, por mais que a dificuldade seja muito grande, saiba que eu sempre acredito, eu sou uma pessoa muito otimista, que as crises vêm para nos tornarmos melhores. Todos? Não. Somente os extraordinários. Os extraordinários se reinventam. Os ordinários, infelizmente, o buraco do barco vai aumentando, vai entrando mais água e eles sucumbem. E aí cabe aos extraordinários que se reinventaram, né? Trazer esses ordinários de volta para a margem. Hoje mesmo eu vi no jornal, aqui eu finalizo, eu vi no jornal, por exemplo, hoje, uma igreja de Ponta Grossa, que colocou a máquina, que a pessoa pisa num pedal, já sai o álcool em gel sem você precisar tocar, ela entra no corredor, tem os vapores que desinfectam a pessoa para a pessoa entrar na igreja. E a igreja manda o convite online e assim ela consegue controlar o número de pessoas que entram na igreja. Vi também há pouco um amigo meu que desenvolveu um sistema com câmeras que fica na entrada do supermercado. Veja, ele vendia câmera, tá? Sempre vendeu câmera. Aí ele coloca agora um totem na entrada do supermercado que conta pessoas. Então, ele define se só pode entrar 100 pessoas, o totem registra 88, 90, 99. Quando chega em 100, a pessoa não pode entrar, ela tem que esperar um sair para ela entrar. Então, veja só, olha o quanto de mercado que vai surgir para esse totem que conta o número de pessoas na entrada de um estabelecimento. Então, assim, se você olhar bem, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Então, a gente tem que estar atento. Mas só vão enxergar oportunidades quem tiver uma sanidade mental mesmo para enxergá-las. Se você estiver somente vendo o buraco, meu amigo, e que está entrando água, no meu buraco está entrando água mesmo, no bom sentido, mas eu estou tampando e eu estou tentando me reinventar. Agora, não dá para você sucumbir e não fazer nada. O meu pai me dizia sempre que a gente tinha uma casa muito pobre, né? Eu sou de origem muito pobre, sou filho de um motorista de ônibus e de uma dona de casa. Eu sou o 11º filho, a gente passou muita necessidade. A primeira casa nossa tinha 2 paredes de tijolos e o resto era lona de caminhão. E lá em cima eram umas telhas velhas quebradas e caía a goteira, a água caía, pingava. Aí ele olhava assim para mim, eu dizia: papai, tem uma goteira aqui em cima. Aí ele falava: a primeira coisa, filho, é você sair de baixo para não ficar aí reclamando. Segunda coisa é você subir lá e fechar a goteira, tá bom? E não esperar o seu pai fechar. Sobe lá e fecha. Né? Isso eu aprendi na minha vida. Então, quando tem uma goteira, sai de baixo, se reinventa e fecha ela. Porque senão, não vai adiantar. Se você for esperar que alguém feche por você também, e eu finalizo também dizendo o seguinte: nunca terceirize sua vida. Não terceirize. O brasileiro, o latino,
tem uma mania de terceirizar. O funcionário terceiriza para o gerente terceiriza para o diretor terceiriza para o prefeito para o governador, o governador para o deputado federal para o senador para o presidente. E aí fica todo mundo terceirizando. Cara, pega a tua responsabilidade, ó. É tua, cara, a vida é tua. Seja extraordinário, tá? Basicamente é isso, presidente, que eu queria falar, não só para os mais experientes, dar uma luz para a turma e lembrá-los que foi mais difícil no passado, muito mais difícil quando começaram. Para os intermediários que estão ali, para terem uma força e humildade, porque eu sei que muito dono de empresa já aprendeu a ser humilde no Brasil, o empresário brasileiro aprende a ser humilde. O intermediário precisa, esse engenheiro aí que está com 5, 6 anos, precisa ser humilde e escutar, muitas vezes, o peão que tem grandes ideias e ele acha que ele é o sabe-tudo, ele tem que ter humildade. Grandes ideias surgem em crise. E o iniciante, o engenheiro que está se formando agora, não entre em pânico, porque se você for uma pessoa extraordinária, vai ter oportunidade sim para você. Ainda que você tenha que deixar a engenharia. Se tem uma coisa que, às vezes, infelizmente, nós temos que, às vezes, fazer, é sair um pouco da engenharia, dar um passo para o lado, se aventurar em outras áreas, gestão, finança, bolsa de valores, marketing, produção, logística, e depois volta para a tua paixão. Mas você tem que fazer alguma coisa. Exatamente isso, Marcos. Eu acho que é isso que você falou. Nós temos que trazer um ânimo para a nossa classe, fazer com que o engenheiro ele cresça a sua autoestima. E, como você falou também, se hoje um mercado está fechado, a área de engenharia ela preparou o engenheiro para qualquer uma das profissões. Ele está aí e ele pode desenvolver alguma coisa. Eu acho que nós temos que carregar esse fogo para o engenheiro para ele acordar aí. Eu vejo muitos da nossa classe aí que estão muito desanimados e essa situação da pandemia, e é na crise que talvez você consiga se sobrepor aos outros. Como você falou, nós temos que ser extremamente extraordinários. E eu lhe dou mais uma razão. Eu vou fazer uma progressão geométrica que vocês nunca viram na vida de vocês, né? Não é a progressão exponencial do corona. É assim, ó. Cada um de nós temos 2 pais, um pai e uma mãe, né? Então nós temos 2 ancestrais diretos. Mas nós temos 4 avós, porque nosso pai tem 2 pais, o pai e a mãe dele, e nossa mãe também, né? Então vocês já entenderam. 2 pais, né? 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetravós, 64 pentavós, aí 128 hexavós, 256 heptavós, 512 nonavós e, para terminar, para não ficar chato, 1.024 decaavós. O que significa isso, presidente? E todos estão assistindo. Se nós somarmos todos esses ancestrais, eu fui até 10 gerações atrás. Vamos pegar uma geração em média de 30 anos. Se eu pegar 300 anos para trás, nós tivemos 4.094 ancestrais que ralaram muito, deram sangue. Vocês, a maioria, eu não, que eu sou nordestino, mas vocês aí, o Ferruccio, com esse sobrenome dele, já tem avô que veio da Polônia fugir da guerra. Então, muitos de vocês foram italianos, alemães, poloneses, ucranianos, franceses, espanhóis, né? Tem o avô russo. Avô russo. Então, olha só, toda hora que você se apequenar, digamos que você se apequene, diga assim, cara, eu não tenho força. Lembre-se, você teve 4.094 ancestrais que deram sangue, a vida, para você estar aqui hoje. Para você estar aqui hoje. Oi? 4.096, 2 elevado à potência 12. Pronto, já fez a conta. 4.096. Eu tentei fazer na cabeça aqui. Mas... é número binário, aí você decora isso, pô. Isso. 4.096 ancestrais, tá? Olha só. Para você estar aqui. Aí eu lhe pergunto, você que está vendo agora, você vai ser ordinário ou extraordinário? É verdade. Perfeito. Zé Alberto, você quer fazer algum comentário? Não, eu estou totalmente satisfeito com a nossa prévia
E isso me anima muito para a nossa sexta-feira. Eu acho que é isso que nós temos que transmitir para todo mundo, porque o Marcos foi perfeito. Eu acho que ele fez todas as colocações que nós poderíamos até perguntar para ele hoje, mas eu acho que foi perfeito. E a engenharia, sem a engenharia, nada acontece. Acho que o presidente Horácio está certo, acho que é muito próprio isso aí, e, infelizmente, aí a tecnologia hoje nos driblou, mas isso a gente vai consertar para sexta-feira. Então, eu só quero cumprimentar o Marcos e estaremos de prontidão na sexta-feira para conversar bastante. Opa, tô lá com vocês de novo. Sexta-feira eu tô aí às 7. Nelson, você gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria, sim, gostaria. Parabéns, Marcos, aí, pela sua breve explanação e visão do mundo que eu compartilho, gênero, número, grau, etc. Aí, sabe? E eu acredito que a gente vai sair dessa pandemia no mundo melhor. Um mundo melhor. Claro que vai haver ressalvas aí que nós estamos vendo aí nas políticas, as brigas, etc., que na realidade não somos nada. Não é esse aspecto vamos ignorar aí, que não é o nosso caso. Eu tenho a impressão que o engenheiro é o sujeito que tem o melhor ferramental, né? Caixa de ferramentas para transformar essa pandemia, né, numa série de oportunidades em criar, inovar e, como você colocou, diversos exemplos, tá? Para construir um mundo melhor, inclusive. Tá? Temos não só uma criatividade normal, mas uma criatividade disruptiva, como nós estamos vendo. Coisas simples, por exemplo, não sei se chegaram a ver no shopping na Itália, o que eles fizeram? Dividiram o corredor no meio, um lado vai para lá, outro vai para cá. Pronto. E se o cara vai cruzar, tem uma rótula que ele tem que observar dentro do shopping, certo? E isso que você falou, a porta do shopping só abre depois que sai uma pessoa. Entra e sai. Tem um sinal vermelho na porta do shopping. A porta não abre. Vai além daquilo que você falou. Então, tem um semáforo. Talvez vocês consigam ver, eu vi isso hoje. Tem um semáforo, a porta do shopping só abre se a pessoa está. Então, isto é criatividade, está mudando os hábitos. Além disso, está mudando o hábito que nós estamos aqui reunidos e não temos problema nenhum. Estamos discutindo, nos vendo, né, vendo as emoções das pessoas, coisa que nós não imaginávamos que poderíamos fazer e teria esse resultado de troca de experiência, troca de conhecimento, né, e que nós estamos avançando. Certamente as pessoas hoje que se saem melhor nessa crise e não estão apavorados é aqueles que tiveram um planejamento lá atrás, uma previsão. Eu cito diversos colegas. Então, por exemplo, um engenheiro que foi fazer outras coisas, foi fazer um curso de gastronomia. De repente, não dá engenharia, ele está vendendo comida. Sei lá. É oportunidade. Escrever um livro, excelente, excepcional. Porque você vai sair, o seu livro já está pronto, vai pôr prelo, vai imprimir e vai sair comercializar, ao invés de começar a fazer. Isto é, o tempo que nós temos hoje é muito grande. É muito grande. A disponibilidade que nós não tínhamos há muito tempo atrás, porque nós vivíamos você falou, vivia em avião, 8 horas no avião, você perdia tempo às vezes. Tem gente que lê, mas tem gente que fica dormindo no avião lá, vai aproveitar isso. Então, o tempo de deslocamento, isto é, as reuniões, às vezes se fazia, o tempo que você levava de viagem para fazer a reunião era menor que o tempo da reunião. E isso vai desaparecer nesse tipo de coisa. Tá? Então, vai nos estar permitindo nós nos concentrarmos e pensar, planejar, né? Estarmos preparados para essas ocasiões. É isso que eu acho que está acontecendo. E no detalhe, né? A condição familiar ou explode ou a pessoa cria uma família. Eu vejo, né, meus netos lá, meu Deus do céu, os caras estão... O meu genro está lá com as netas o dia inteiro, meus netos, o dia inteiro brincando, etc., mas está trabalhando. Né? Trabalha no banco, está trabalhando em casa. Mas ele está lá, ele faz a comida, né? A minha esposa, a minha filha, que limpa a casa, troca, cuida...
Então, eles estão compartilharam como é que se diz? Mudou As os hábitos, atividades né, Nelson? Então, isso é importante, cara. Tá? Então, acho que nós vamos sair melhor dessa pandemia. É verdade. Isso é atitude, isso é atitude. Eu, por exemplo, eu já perdi a minha impressão digital de tanto prato que eu lavei nesses 3 meses na minha vida. Já tô sem impressão digital. Eu não consigo Então, mais acho que ligar o somos celular. dois, viu, Marcos? Então, somos dois. Aqui inclusive, a cola. Porque a minha Aqui, não lia, inclusive- as máquinas não liam mais impressão digital, cara, de tanto usar álcool, não sei o quê. Pô, acabou a impressão digital. Impressão digital dominguinho, já porque eu dou dedo aqui no Para você É ter uma ideia, verdade. é porque eu não sou de Inclusive- produzir equipamento, produzir material. Mas, por exemplo, se eu sou engenheiro elétrico agora e produzo equipamento, gosto de desenhar novos produtos, qualquer produto que seja touchless, ou seja, que não toque, você está feito agora depois da crise. Porque as pessoas vão ter o trauma de tocar. Então, por exemplo, maçaneta que você não toca mais e que abra sozinho. Sistema de biometria que você não precisa mais encostar em nada, só o olho. Então, esses sistemas touchless, em inglês, e não toque, vai ser um gigantesco oportunidade para esse segmento agora. Então, assim, cada engenheiro vai ter um caminho. O engenheiro civil, agora ele vai pensar, cara, eu tenho que fazer agora prédios funcionais, mais do que belos, porque agora aquela série suntuosa da empresa já era, velho. Não tem mais isso. Uma série com um monte de salas, secretárias e tudo. Não, mudou. Agora os prédios vão ser menores, o povo vai segurar um monte de gente em casa. Tu vai ver como vai mudar essa parte, digamos assim, da funcional dos edifícios e armazéns corporativos. Vai mudar tudo. Arquiteto vai se reinventar. Tudo vai mudar. Não tem como voltar ao normal, não. Já vai mudar tudo. Eu acho, Marcos, que uma das coisas que mais vai sofrer são as companhias aéreas. É o que vai mudar por completo. Porque as empresas estão vendo e estão continuando aí para frente devido às teleconferências. Então, como você falou, eu já vivi em cima de avião a semana inteira. O Zé Alberto não precisa nem falar, né? Então, você corta tudo isso em custo, tempo, porque um avião é bom, eu sempre disse, quando você está sentado no assento, porque até você chegar lá é um parto, né? Então, isso aí vai mudar tudo. É verdade. Está ótimo, Marcos. Inclusive a gente gostaria de te agradecer, inclusive a paciência por conta desse desencontro. Pedimos desculpa para você, Marcos. Não, isso é normal acontecer. E eu acho que tem algumas coisas que ficaram claras nesse processo nosso de hoje. É a história da resiliência, porque está fazendo nós a trabalharmos esse conceito que você acabou de colocar. E agora, até frente, por conta de tudo que está acontecendo, nós vamos ter que mudar hábitos, porque os hábitos... A internet dele está lenta agora. Congelou. Tá. Você quer mais pessoal de Hiroshima? Pela nossa paciência. Então, até sexta-feira e muito obrigado pela tua participação. O IEP sente-se honrado por você estar trabalhando conosco. Um abração. Muito obrigado, Nelson, viu, Marcos? Estamos sempre às ordens. Eu lembro do Nelson aí. Eu lembro do Nelson, que estava na minha palestra, o José. O Horácio, eu não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas em breve Quando você fez, eu estava em viagem. Então tá. Beleza. Então, fechou. Obrigado pela responsabilidade que vocês me deram, pelo voto de confiança. E lá na sexta-feira, aí eu entro mais na parte operacional. Eu só falei alguns pontos. Lá eu dou o caminho das pedras, como programar a mente, aí eu entro mais a fundo. É só, em linhas gerais, o que eu falei hoje, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, Marcos. Tá? Um grande abraço para você. Um abraço. Até sexta-feira. Nelson, obrigado.